mim é um grande desafio, depois de todos esses grandes homens de Deus, que ministraram, que trouxeram palavras do céu, estar aqui e poder compartilhar. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem mais. Deus, Ele é uma fonte, e Ele é uma fonte inesgotável. E quanto mais nós desejarmos, quanto mais nós querermos beber dessa fonte, mais Ele tem para nos oferecer. E se você é esse que deseja, que quer mais de Deus, Ele vai te entregar mais um pouco, amém? O tema é: teste seu DNA espiritual. Bom, então assim, nós aqui já recebemos palavras, fomos ministrados, entendemos que talvez o nosso relacionamento com Deus tenha sido afetado por conta do relacionamento mal ou ruim, ou nenhum tipo de relacionamento com o nosso Pai aqui da terra. E entendemos que, por conta disso, nós temos uma grande luta interna dentro de nós, uma resistência em poder nos relacionar com Deus Pai. Isso por causa de várias coisas, feridas, traumas, que por conta dos nossos pais, ou passar ou não passar para nós, foi gerado dentro de nós. Então isso nós já entendemos. E tem a nossa parte ainda, sem contar a nossa parte das decisões erradas, os caminhos errados que nós entramos. E ainda vem o diabo para ajudar, a pegar toda essa bagunça e continuar o trabalho de destruição. Mas glória a Deus, que a Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, amém? Então nós estamos aqui durante esse dia, durante esse tempo poderoso. E o que Deus tem feito? Ele tem desfeito as obras do diabo. Ele tem quebrado a nossa orfandade. Ele tem arrancado esse espírito de orfandade. Tem nos dado amor, tem nos dado paternidade, tem nos dado revelação, tem nos dado propósito. E aí o que nós vamos fazer com tudo isso agora que nós recebemos? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar tudo isso, e aí amanhã é como se nada tivesse acontecido? Não, nós precisamos sair daqui definidos. Nós precisamos sair daqui sabendo o que nós vamos fazer com isso. Não só agora, mas a partir de agora, nos próximos dias, nos próximos desafios que virão. Porque tudo isso que nós estamos recebendo aqui são sementes. E não quer dizer que agora vai estar tudo certo, tudo resolvido e acabou os problemas. Não. Amanhã vai vir o mesmo desafio que você tinha. Só que qual é a diferença? Nós vamos ter mudado. Eu vou ter mudado, você vai ter mudado diante do desafio. E o que vai te ajudar? Você sair daqui definido, você sair daqui decidido a viver o que nós temos recebido aqui, amém? Então nós como pais, irmãos, nós temos um desafio. Fala assim para o que está do seu lado: querido, nós como pais, temos um desafio de revelar Deus Pai para os nossos filhos. Aí você fala assim: mas eu não tenho filho, não sou casado. Quantos aqui cuidam de gente? Tem discípulo, tem uma série então. Você é pai. Você tem o desafio de revelar Deus Pai para as pessoas. Só que imagina, como que nós vamos revelar Deus Pai se nós não conhecemos Ele? Como que nós vamos revelar alguém que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, que eu não me relaciono? E essa palavra, esse tema, a gente vai levar. A gente tem falado bastante do filho pródigo, do que foi embora. Só que essa aqui a gente vai falar um pouquinho mais do outro, do que ficou em casa. Vamos aprender um pouquinho a respeito dele, da atitude dele, o que nós podemos aprender. Então, isso gerou vários problemas em nós, lacunas, e tem nos impedido de reconhecermos Deus como Pai. Imagina, fizemos encontro, fomos tocados por Jesus, entendemos algumas coisas, recebemos palavra de domingo, recebemos palavra de discipulado, recebemos palavra na célula, e todo lugar que você vai, você recebe palavra, amém? Então o problema não é a palavra. Alimento aqui nós temos, e eu vou falar para você, é bom,
Dê glória a Deus por você estar nesse lugar e você poder receber um alimento do céu, e você poder receber um alimento sólido. Então o problema não está na palavra. Então como explicar uma pessoa que entra ano, sai ano, passa mês, vira, e é sempre a mesma coisa, está na igreja, recebe palavra, acredita na palavra, só que acontece, por não entender tudo isso que nós já ouvimos aqui, de uma forma real, verdadeira, isso acaba se tornando uma coisa superficial. E aí o que acontece? O que nós fazemos? Nós pegamos e trocamos o nosso relacionamento com Deus pelas práticas religiosas. E aí nós vamos nos envolvendo com a igreja, com a vida da igreja, e eu estou envolvido com a célula, eu estou envolvido com isso, com aquilo, com o ministério aquele, com o ministério ciclano, fulano. Só que nós vamos deixando de lado uma coisa muito importante, que é o nosso relacionamento com Deus. E aí nós estamos envolvidos na obra que é de Deus, sem estar se relacionando com Deus. E muitas vezes isso não é porque nós não queremos, mas é porque nós não sabemos como fazer isso. Talvez por falta de conhecer a Deus Pai, quem Ele é de verdade, conhecer o coração dEle, a essência dEle. É muito mais fácil eu começar a me envolver com as coisas e achar que está tudo certo, sendo que na verdade isso não vai gerar em nós uma espiritualidade profunda, não vai gerar em nós aquilo que Deus quer gerar em nós, que é a sua paternidade. É muito bom você ser filho, é muito bom você ser cuidado, é muito bom você ser direcionado, você ser amparado, só que Deus, a partir desse congresso, está me chamando, está te chamando a outro nível. Ele está nos chamando agora para nós vivermos outra fase da nossa vida com Deus, que é de sermos pais, que é de sermos aqueles que agora vai deixar de ficar pedindo, e agora eu vou ser aquele que vou dar, que vou oferecer, eu vou ser aquele que vou ser a fonte. E o porquê que nós não somos fonte? Porque nós somos, ainda muitas vezes nós estávamos perdidos dentro dessa verdade, de não conhecer a Deus. E uma pessoa que ela não conhece a Deus, ela jamais vai conseguir ser fonte. Ela sempre vai ter necessidade. Ela sempre vai viver em dúvida, em insegurança, em medo, em muitas coisas. Porque por não conhecer Deus Pai. E Deus está nos levando nessa noite, Deus está nos levando nesse tempo, a nós recebermos a sua paternidade, a nós recebermos o seu amor, a nós deixarmos de viver o cristianismo da nossa forma, do nosso jeito, a nós deixarmos de amar a Deus do nosso jeito, a nós deixarmos de amar as pessoas do nosso jeito, porque o nosso jeito é falho, o nosso amor é falho, mas Deus não é falho e o amor dele não é falho, amém? Quem já ouviu falar aqui em teste de DNA? Ratinho. Ratinho, velho. O cara foi longe. Vamos lá, como que funciona um teste de DNA? Como que funciona? Você pega lá os envolvidos, quem são os envolvidos? O suposto pai, o suposto filho e a mãe, certo? Porque a mãe também participa, precisa. E aí pega aquelas 3 pessoas, pega o sangue, o código genético, as células, né? E faz o teste. E aí o que está acontecendo? O que Deus está fazendo aqui agora? Nós estamos passando pelo teste de DNA de Deus. Porque por mais que para Deus já esteja tudo certo, e Ele sabe que nós somos filhos, a questão não é essa. Está tudo certo, realmente Deus sabe que nós somos filhos. Mas e nós? Temos essa convicção de verdade? Será que nós entendemos de todo o nosso coração que nós somos filhos de Deus? E para isso nós vamos passar pelo teste de DNA de Deus, para saber se realmente nós somos filhos ou não. Só que interessante que, imagina, para uma pessoa passar por essa situação, não é uma situação muito legal. Meu, você vai lá, você vai se expor, tal, não sei o quê.
E talvez para você não está sendo legal o que você está ouvindo. Pelo menos comigo está sendo assim. E sempre aquilo que não é legal de nós ouvirmos é o que nós precisamos. É o que nos transforma, é o que nos liberta, é o que nos cura, é o que nos restaura. E se você está aqui hoje e você não está gostando do que você está ouvindo, porque está mexendo lá no profundo, está tocando em coisas que talvez você nem sabia, mas você foi lembrado, eu quero dizer para você que é o amor, a misericórdia e a graça de Deus se manifestando em sua vida. Deus está trazendo à tona, sabe por quê? Não é porque que Ele quer que você sofra, que você fique sofrendo, é porque Ele quer que você saia desse enrosco, Ele quer que você seja um vaso útil nas mãos dEle, Ele quer que o seu amor transborde através de você. Só que como nós vamos viver isso enroscado nessas coisas? Na dúvida de quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo aqui. Você tem um propósito. Deus nos deu um propósito. E até quando nós vamos ficar enroscados nas coisas? E perdendo o tempo precioso que Deus nos deu aqui. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vamos responder para nós mesmos essa pergunta, amém? Eu vou fazendo as perguntas, você vai meditando, vai analisando. Primeira pergunta, lembra que esse é o teste de DNA de Deus, amém? Estamos aqui colhendo algumas amostras, pensa dessa forma. Quando você comete um pecado, isso sensibiliza o seu coração? Quando você reconhece seu erro diante de Deus, você se sente perdoado? Precisa pedir perdão várias vezes pelo mesmo motivo? Você é conduzido por ritos? Você se sente mais espiritual quando faz coisas para Deus? Você tem facilidade em escutar a voz de Deus? Você consegue compartilhar com Deus as suas fragilidades? E a resposta dessas perguntas já nos mostram muitas coisas. Querido, se você ainda está resistindo, se você ainda se você não está conseguindo abrir o seu coração, absorver, você precisa tomar uma decisão de deixar. Você precisa sair daqui transformado. Só que se você ficar com o seu coração endurecido, se você continuar se apoiando em tudo aquilo que você já ouviu aqui, o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade ainda hoje, nessa noite, de nós abrirmos mãos de nós mesmos. Como o pastor Denis falou aqui, irmãos, quando nós nos deparamos com a nossa própria realidade, quando nós olhamos para dentro de nós, e talvez você olha e você achava que você tinha resolvido algumas coisas, que você já tinha passado por aquilo, e aí você chega numa conclusão que não está tão resolvido assim, que você não passou tão assim como você achava. O que nós fazemos? Qual é a nossa postura? Será que nós endurecemos o nosso coração ou nós somos humildes para reconhecer? Será que realmente nós estamos desfrutando da nossa filiação? Irmãos, Jesus pagou um alto preço. E resumindo, sabe para quê? Para que eu e você pudesse ter de volta o direito de se tornar filho de Deus. A questão é, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos desfrutando disso? Irmãos, isso é presente. Deus nos deu um presente de nós sermos filhos dele. Sabe por quê? Porque um dia nós tínhamos e nós rejeitamos a paternidade dele. Nós rejeitamos. E ele foi lá, e o que ele fez? Deu um jeito de nos trazer de volta. Enviou seu filho. E o seu filho veio, Jesus veio. Pagou um alto preço, morreu, se entregou na cruz.
Para quê? Para nós continuarmos vivendo a vida que nós estamos vivendo? É como se nós tivéssemos lá na nossa conta, sei lá, 100 milhões de dólares. Só que a gente não desfruta dos 100 milhões de dólares. Está lá, está disponível. Só que o que a gente faz? A gente não faz o simples, o mínimo, que é ir lá e tomar posse. É ir lá no banco, sacar, ir lá fazer o que tem que fazer, comprar, fazer o que tem que fazer. A gente não faz isso. E repito, muitas vezes não é porque a gente é ruim, a gente não quer. É porque a gente não sabe, a gente está preso a muitas coisas. E Deus está nos libertando hoje. E Ele está falando para você, está disponível. Está disponível. Você pode desfrutar disso, é verdade. Não é uma historinha que a gente ouve. A Bíblia é real, irmãos. Quem acredita aqui na palavra de Deus? A Bíblia é real, é verdade. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Só que o diabo todos os dias vai chegar em você. E ele vai de alguma forma ou outra falar para você que isso não é verdade. Quando a gente pisa na bola. Ou quando a gente, de alguma forma ou outra, vive diferente disso. Ele vai querer te convencer de que você não é filho. De que não tem jeito mais para você. Porque você já foi muito ferido, muito magoado. De que não vale a pena você pagar o preço. Você renunciar. Só que vale a pena, irmãos. Vale a pena nós abrirmos mão de nós mesmos. E assim nós podemos expressar o amor de Deus, a paternidade de Deus. Como que Deus expressou, irmãos, o amor dele por nós? Como? Ele deu o seu filho. Ou seja, ele teve uma atitude de oferecer, de dar, de doar, de sacrificar. Não existe outra forma, irmãos. Só que como eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Como nós vamos oferecer o amor de Deus, se nem nós temos o amor de Deus, da forma que nós deveríamos ter? Vamos lá, vamos continuar passando pelo teste de DNA de Deus. E eu quero ler um texto, para não falar que eu estou só falando aqui, vamos lá, Bíblia. Lucas 15, 28, em diante. Fala junto lá. O filho mais velho encheu-se do quê? De ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que o esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é? Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então olha só, irmãos. O que nós podemos entender aqui? Aqui nós estamos falando da história de dois filhos, amém? Um filho que estava lá na casa e fez o quê? Saiu, amém? E um filho que estava na casa, continuou na casa, permaneceu na casa. Só que o interessante é que esse filho, qual que era a mentalidade dele? A mentalidade dele era de filho? Não era. Como que o pai chamava ele? Filho. E como que ele se enxergava? Como escravo. E sabe por que ele se enxergava dessa forma? Porque por mais que ele estivesse na casa do pai, por mais que ele pudesse desfrutar da presença do pai, por mais que ele pudesse desfrutar das bênçãos do pai, ele não fazia isso.
Porque ele estava na casa, estava perto do pai, mas não se envolvia com o pai, não se relacionava com o pai, não buscava conhecer o coração do pai, não se envolvia com o pai, não se permitia. E por conta da sua mentalidade de escravo, ele estava na casa, mas mesmo estando na casa, não pôde desfrutar da presença do pai, não pôde viver. Irmãos, imagina, onde nós estamos aqui agora? Vamos se dizer que nós estamos na casa do pai. Pergunta, quanto tempo que nós estamos na casa do pai? Quanto tempo que eu estou na casa do pai? Quanto tempo você está na casa do pai? Agora outra pergunta, como que está a nossa vida hoje? Será que nós estamos desfrutando, queridos, de um relacionamento com o pai? Será que nós estamos realmente desfrutando da filiação? Ou nós estamos aqui na casa do pai, porém ainda a nossa mentalidade é de escravo? Porém ainda nós vivemos como um escravo. As bênçãos estão à nossa disposição, mas por não conhecermos o pai, vivemos como um escravo. Buscando coisas, vivendo com necessidade de outras, sendo que o pai está à nossa disposição. Irmãos, hoje Deus está girando uma chave na nossa vida. Ele está girando uma chave na minha vida. Ele está girando uma chave na sua vida também. Querido, vou falar uma coisa para você. Servir a Deus, fazer as coisas para Deus é tremendo. Esse que vos fala, pensa num cara que ama servir a Deus, fazer as coisas para Deus. Eu não costumo medir esforços, não costumo colocar limites, mas eu tenho descoberto aqui que servir a Deus é tremendo. É muito bom fazer coisas para Ele, mas muito mais maravilhoso e tremendo é fazer as coisas para Ele, com Ele. É desfrutar da presença dEle, é receber o amor dEle, é poder expressar esse amor de verdade, sem reserva. Sirva a Deus, querido, faça as coisas, mas entenda isso. Ele quer que você desfrute da presença dEle. Ele quer que você desfrute do relacionamento. Ele quer que você o conheça. Ele não quer que você esteja na casa vivendo como um escravo. Sabe por quê? O escravo uma hora vai pedir a conta. Ele vive pedindo a conta. Ah, mas eu fiz isso, Deus. E é para isso que eu fiz isso? Esse é o resultado? Eu me dedico, eu não sei o que lá. Eu faço isso, faço aquilo. Para viver isso aqui? Mentalidade de escravo. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Ele quer mudar a minha, a sua mentalidade. Ele quer nos transformar, queridos. Chega, o diabo não vai mais roubar isso de você. Acabou. O inimigo perdeu. Agora você vai aprender a desfrutar, eu vou aprender a desfrutar. Irmãos, quando Deus colocou Adão lá no jardim, Ele deu algumas direções para ele. E quais foram as direções? Uma delas foi: cultive a terra. Cultivar, cultuar, é quase a mesma coisa. O que Deus estava falando? Trabalhe. Trabalhe, faça as coisas. É isso que nós temos que fazer. Mas eu vou te falar uma coisa. O que acontecia aos finais da tarde? Quem ia encontrar Adão? Deus. É muito bom cultivar, querido. Mas é melhor ainda encontrar Deus no final da tarde. É melhor ainda se relacionar com Ele, conhecer quem Ele é. Irmãos, eu não sei o que Deus falava para Adão, mas eu sei que era poderoso, era algo sobrenatural. E esse mesmo Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou.
Ele está a mim e à sua disposição. Ele é acessível a mim e a você. Ele é uma fonte inesgotável. E se nós tomarmos uma decisão hoje, irmãos, a nossa vida nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. Seu ministério nunca mais será o mesmo. Tudo ao seu redor vai ser transformado, porque você vai entender essa revelação. E aqui eu vou falar alguns tópicos. O primeiro é identificação pessoal. É necessário que os envolvidos estejam identificados. A pergunta de Deus para nós hoje: nós sabemos quem nós somos, de verdade? Ah não, Tiago, eu sei quem eu sou filho de Deus. Tá bom, beleza. Mas e quando uma situação te leva a você pensar ao contrário? E quando uma circunstância te leva a você pensar ao contrário? Isso é verdade mesmo, que nós somos filhos de Deus? De verdade nós já entendemos quem nós somos? Aí você fala assim, tá, mas como que eu vou fazer isso? É simples, querido. Quer saber quem você é, de verdade? Conheça Deus. Se encontre com Deus. Deus está te chamando nessa noite para ter um encontro com Ele. Se nós nos encontrarmos com Deus, irmãos, e nós verdadeiramente o conhecermos, nós vamos saber quem nós somos. Sem Ele e com Ele. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos propósito, não temos esperança, não temos vida. Mas com Ele, nós temos vida, nós temos propósito. Nós entendemos que nós somos filhos, nós temos um Pai, nós somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, temos uma família, temos a bênção dEle. E por que não desfrutamos? Porque talvez ainda isso não seja uma verdade. Pelo menos não dentro de nós. É uma verdade que é ouvida, ela é ouvida. Constantemente aqui, irmãos, nós temos ouvido sobre paternidade. E glória a Deus por isso, porque nós temos um pastor que caminha dentro dessa revelação. A questão é, isso é uma verdade para nós? Nós precisamos sair daqui, irmãos, convictos, porque as dificuldades vão vir de novo, os desafios vão vir de novo. E o que vai fazer a diferença? A convicção de eu saber que eu sou filho de Deus. De que eu tenho um Pai. Ah, mas eu não estou vendo, mas cadê esse Pai? Cadê? Olha só como Deus é maravilhoso, irmãos. Eu acredito que apenas a palavra já era suficiente para nós acreditarmos nisso. Mas como Ele sabe que nós é cabeção, o que Ele faz? Ele levanta uma pessoa para representar isso para nós. Então quando você esquecer, fica tranquilo. Que Deus Pai vai usar teu líder para lembrar que você é filho. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos aqui por aquela porta, esquecendo disso. E viemos aqui e recebemos uma palavra. E nós fomos lembrados nessa palavra que nós somos filhos. Se tem uma verdade que o inimigo treme que você receba, é essa. De que nós somos filhos de Deus. Irmãos, Jesus teve a sua identidade colocada em xeque. Satanás tentou até Jesus, irmãos. Você não é filho de Deus? Você não tem poder? Transforma essa pedra em pão, então. O que Jesus falou para ele? Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que fez com que Jesus tivesse essa convicção? Nós sabemos que Jesus, ele veio nessa terra 100% homem. Jesus, ele precisou conhecer a palavra. E foi exatamente isso que trouxe a convicção para ele. Porque ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você quer conhecer a Deus? Como que eu vou fazer para conhecer a Deus?
Irmãos, é simples. Palavra. Por que que eu amo a palavra? Porque ela é suficiente. Ela é poderosa. Ela é eficaz, ela é viva, irmãos. Só a palavra pode nos transformar, irmãos. Nós já tentamos de várias formas. Talvez você tentou do seu jeito. Eu vou tentar mudar aqui. Aí passa uma semana, volta de novo. A mesma coisa. E aí você se frustra, se decepciona. Mas por que você está se frustrando? Porque você está tentando fazer a coisa da forma errada. Não é para nós fazermos nada, irmão. É para nós apenas nos rendermos à palavra. Porque ela é suficiente para nos transformar. A palavra é viva, ela é poderosa. Só que nós precisamos ser autênticos. Precisamos ser pessoas que não vivem na negação. O que é viver na negação? É não reconhecer. É não ser transparente diante de Deus. É não ser humilde. É se apoiar no orgulho. É se apoiar em tudo. Para não ter que renunciar. Para não ter que abrir mão. Eu vou te falar uma coisa. Homem de verdade é aquele que abre mão. É aquele que renuncia. Homem de verdade é aquele que é humilde diante de Deus. A gente aprende ao contrário, né? Eu sou homem, eu resolvo minhas coisas. Eu mato no peito, eu vou e resolvo, e faço acontecer. E aí qual é o final disso? A gente sabe qual é o final disso. Porque nós já fizemos isso várias vezes. Pergunta, como nós nos sentimos a respeito da paternidade de Deus, irmãos? Como que nós nos sentimos? Como que você se sente? O que vem na sua mente quando você ouve isso? Deus Pai, Deus é meu Pai. Talvez hoje nós sejamos esse filho que está na casa, mas precisa se reconciliar com o Pai. E eu vou te falar, não tem nada a ver com ele. Porque ele olha para nós e ele nos chama de filho. A questão não é Deus, a questão somos nós, eu e você. Se nós vamos conseguir olhar para Deus e falar, tá bom, Senhor, tá bom, já entendi, o Senhor é meu Pai, então eu me entrego, eu me rendo, eu me lanço nisso. Eu não quero mais resistir, eu não quero mais fugir disso. Agora nós entendemos o porquê muitas vezes nós ficamos lá isolados no nosso mundo, querendo fugir do quê? Da paternidade de Deus. E a gente se isola, e se enfia num monte de coisa, tudo ilusão. Porque na verdade a gente está fugindo da paternidade de Deus. Segundo, coleta de amostras. Isso fala de como está nosso relacionamento com Deus. Irmãos, vamos lá. Vamos ser sinceros, de verdade mesmo. Como está hoje o nosso relacionamento com Deus? Aí você fala assim, não, está bênção, eu estou fazendo minha célula, estou dando meu dízimo, estou fazendo tudo certo. Irmãos, não estou falando disso. Estou falando de como está o nosso relacionamento com Deus. Será que eu e você conseguimos reconhecer? Você consegue reconhecer que hoje nós precisamos tomar uma decisão de melhorar o nosso relacionamento com Deus? Quantos reconhecem? Eu queria fazer uma ilustração aqui. Cheguei, pastor. Cheguei. Cheguei. Vou pegar o otomano aqui. Chega aí, Renê. Vamos lá. Imagina que o pastor Maromba, brincadeira, pastor deles,
Imagina que o pastor Denis representa Deus, amém? E eu estou aqui, sou um cristão que estou me relacionando com Deus, e estou lá conhecendo Ele, me envolvendo, aprendendo a ser amigo, a ser íntimo. E olha só o que Deus faz. Está lá uma pessoa que está carente de Deus, está presa, não conhece a Deus. E aí, o que acontece? Eu estou aqui no meu relacionamento com Deus. E Deus, Ele quer me usar. Ele quer me usar para quê? Para que eu possa expressar o amor de Deus. Para que eu possa ser usado por Ele, levar a vida dEle a outros. Então eu me relaciono com Deus, e através desse relacionamento, eu posso ser usado por Ele. Então olha só, eu estou me relacionando com Deus, eu estou aprendendo a ser amigo de Deus, eu estou conhecendo a vontade dEle, eu estou recebendo bênçãos, eu estou de todas as formas e de todas as maneiras, Deus Ele está me abençoando. E além disso, o que acontece? Eu estou lá, sendo amigo dEle e tal, e aí Ele começa a me usar. Para quê? Para que eu possa expressar o amor do Pai, para que outras pessoas possam conhecer o Pai. O que eu estou querendo? Não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu queria dizer de verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que da mesma forma, no mesmo tempo que eu estou conhecendo a Deus, no mesmo momento que eu estou me relacionando com Deus, Ele está me usando, Ele está me transformando. Eu estou sendo transformado e estou sendo usado. Eu estou conhecendo a Deus e estou revelando a Deus. Eu estou recebendo amor e estou entregando amor. Isso dentro de um relacionamento com Deus, irmãos. Olha o privilégio que nós temos de conhecer a Deus e ao mesmo tempo ser usado por Deus. É isso que eu queria dizer. Amém? Pode se assentar. Deus abençoe. Terceiro, análise. Beleza, já pegamos aí os dados, tal, coletou a amostra, identifiquei que realmente talvez eu preciso reconhecer que eu sou filho de Deus. Vamos analisar. E como que nós fazemos isso? Existem os equipamentos corretos. Está lá o teste, aí o que o cara faz com o teste agora? Se ele não analisar, ele não vai ter o resultado. E com Deus não é diferente. Para nós sermos analisados, só existe uma forma, irmãos, é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, desde a hora que nós pisamos o pé aqui, até esse presente momento, Ele tem nos analisado. Ele tem mostrado coisas, irmãos. E eu sei que você não está gostando, eu também não. Mas nós estamos aqui para ser transformado. Nós estamos aqui para receber, irmãos, aquilo que Deus tem para nós. E não importa o que a gente tenha que fazer ou deixar de fazer para isso. Se nós verdadeiramente queremos viver o propósito de Deus, nós estaremos dispostos. E se você quer ser um grande homem de Deus, se você quer ser um instrumento de Deus para esse tempo, você precisa hoje tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão, irmãos, de permitir, de deixar. Nós trabalhamos junto com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Só que talvez o Espírito Santo está fazendo a parte dele há muito tempo. E nós que não estamos fazendo a nossa. Nós não estamos permitindo se conectar. Nós não nos permitimos viver a verdade. E aí estamos presos em enganos e mentiras. Mas por quê? Porque o Espírito Santo não está falando a verdade, Ele não está mostrando? Não, pelo contrário. É porque nós não estamos nos permitindo. O Espírito Santo é aquele que Ele não só identifica o problema, Ele identifica a raiz do problema, irmãos. Agora você entende porque muitas vezes você tentou e nada. Porque você fala assim, mas eu sei que esse é o problema, tá bom, beleza. Mas e a raiz desse problema? Muitas vezes, irmãos, essa raiz ela é até desconhecida para nós. E o que o Espírito Santo faz? Ele faz o que em Salmo 139, 23 diz.
Fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Ele nos mostra, ele revela. Tem um texto que fala que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus para a sua vida, ele conhece o propósito de Deus para a sua vida. Ele sabe o que Deus quer fazer através de você. Só que também ele sabe o que está impedindo. Ele sabe o que está sendo enrosco na nossa vida. Ele sabe o que está sendo realmente o problema, a raiz. E por isso ele nos trouxe aqui hoje, para que a gente possa tomar uma decisão, para que a gente possa nos posicionar diante de Deus. Não importa, irmãos, quem errou, não importa quem falhou. O foco não é quem errou, quem falhou. O foco é Deus, irmãos, é o que Ele está fazendo aqui hoje, nesse dia, em mim e em você. É o que Ele pode continuar fazendo, se nós permitirmos, se nós deixarmos, se nós de verdade assumirmos a nossa posição de filho diante de Deus. E aí vem o quarto, que é os resultados. Fez a análise, e aí, e agora? Vem o resultado. E aí agora sim, nós podemos tomar as decisões. Pergunta é, de novo, nós somos filhos de Deus? Quantos filhos de Deus tem aqui? E agora, o que nós vamos fazer? Quais são as decisões? Então beleza, nós somos filhos de Deus, amém? Então se nós somos filhos de Deus, quais são as decisões que nós vamos tomar daqui para frente? Se realmente somos filhos, lá em João 3, 7, 8, fala que o vento sopra, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, uma pessoa que realmente é filho de Deus, ela não tem mais controle sobre si mesma. Ela não decide mais apenas pensando em si mesma. Porque agora o Senhor, o Espírito Santo, Deus, está guiando a vida daquela pessoa. E isso mostra se verdadeiramente somos filhos de Deus. Se somos guiados por Ele ou não. Talvez até aqui nós temos guiado a nossa vida. Temos vivido baseado em emoções, sejam elas boas ou ruins. E qual é o resultado? Você sabe o resultado. Você sabe como nós chegamos aqui hoje. Só que agora Deus está falando o resultado de que nós podemos viver. Se nós abrirmos mão disso. Se nós abrirmos mão do controle. Se nós abrirmos mão de nós mesmos. De tomarmos as decisões. E entregarmos para Ele. O que é estar rendido, irmãos? O que é estar rendido? É não ter nada na mão, irmãos. É você levantar suas mãos para o alto. E você falar, não tenho nada nas mãos. Eu estou rendido a essa situação aqui. Só que nós não estamos aqui nos rendendo à situação. Nós estamos nos rendendo a Deus Pai. Nós estamos nos rendendo ao nosso Criador. Aquele que te conhece. Aquele que tem planos de paz. Para te dar um futuro e esperança. É a Ele que nós estamos nos rendendo. Uma família destruída, uma família disfuncional, é resultado de nós não vivermos isso, de nós não nos rendermos a Deus. Se nós pudéssemos, irmãos, hoje, nos arrepender de todas as vezes que nós não nos rendermos a Deus, e se hoje nós tomarmos a decisão de nos arrependermos de verdade, lembra aí todas as vezes que você não se rendeu a Deus, quando Ele te deu uma direção, através da palavra, através do seu líder, e simplesmente entrou no ouvido e saiu no outro. E a gente olha para Deus e questiona o resultado da nossa má decisão.
Sendo que Ele nos alertou, Ele falou. Agora o que nós precisamos fazer? Assumir a nossa responsabilidade. Chegar diante de Deus e ser que nem Jacó, falar: Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não me tocar, enquanto o Senhor não me transformar, eu não te solto. Essa é a atitude de quem verdadeiramente quer ser transformado. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós estamos olhando e correndo e buscando o que é perfeito, que é Jesus. E quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu busco dele, quanto mais eu me relaciono com ele, quanto mais dele eu tenho em mim, mais parecido com Deus eu sou. Porque Jesus veio para fazer o que, irmãos? Revelar o Pai. Jesus é o filho que nós precisamos ser. Ele é o discípulo que nós precisamos ser. Ele é o líder que nós precisamos ser. Ele é o homem de Deus que nós precisamos ser. É Jesus, irmãos. Ele é o modelo. Ele não falha. Ele não erra. Talvez seu líder é corintiano. Fazer o quê? Faz parte. Mas ele é gente boa. Ele é gente boa, irmãos, é verdade. Não tem problema ele ser corintiano. Irmão, será que esse resultado hoje, imagina que agora nós estamos com o resultado nas mãos. Deus te deu o resultado do DNA. Olha esse resultado hoje, que está nas suas mãos. O que você está enxergando? Talvez aí nesse resultado está mostrando assim para você, limitações, barreiras, traumas, feridas, mágoas, ressentimentos, percas, muitas coisas. Aí você fala assim: vixe, moiou, e agora? O resultado deu ruim. Então, irmãos, isso é o resultado que nós somos. E aqui que a gente faz com esse resultado? Você não pega esse resultado, guarda no seu bolso e vai embora. O que Deus está propondo aqui para nós, irmãos? Pega esse resultado, chega agora diante de Jesus e fala aqui: Senhor, é isso aqui, ó. Esse é o resultado. Toma aqui o resultado. Esse é o resultado da minha vida que eu vivi, do meu jeito, longe de ti, com uma espiritualidade superficial, rasa. E aí, o que eu vou receber? Nós vamos receber, querido, tudo aquilo, todos os benefícios do que Cristo proporcionou por nós na cruz. Isso é a cruz, irmãos, essa é a proposta. É injusta, porque Jesus não merecia. Quem merecia a cruz éramos nós. Nós éramos o Barrabás, aquele que estava condenado e faltava pouco tempo para ser crucificado. E aí veio alguém e tomou o nosso lugar, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. E agora ele pegou aquele papel do resultado, rasgou, e agora está colocando um resultado diferente aqui para nós. Qual é o resultado? É que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Qual será a nossa decisão, irmãos? Nosso desafio não é ouvir a palavra. Presta atenção, irmãos. Nosso desafio. Eu vou falar uma coisa para você. A gente já ouviu bastante coisa. Irmãos, tá vendo aquela sala ali, ó? Toda segunda-feira, a gente se reúne ali e a gente recebe tanta palavra, mas tanta palavra, irmãos. A pergunta não é se eu estou recebendo palavra. É o que eu estou fazendo com a palavra. Será que as minhas decisões estão, pelo menos, caminhando para aquilo que eu estou ouvindo? Pelo menos um passo, irmãos. Eu não estou falando que
não desfrutava. E aí, irmãos, qual é a nossa decisão hoje? Qual é a melhor atitude a se tomar? O que nós vamos fazer? Para onde iremos? Essa foi a pergunta. Essa foi a resposta de Pedro, quando Jesus começou a pregar para uma multidão. E a palavra de Jesus era mais ou menos parecida com as que a gente está recebendo aqui hoje. Não era palavra para aliviar ego, não. Era palavra de transformação, de compromisso. E aí o que os caras fizeram? Foram embora. Só que olha só, a gente fala que os caras foram embora, né? A gente não vai embora. A gente fica. Mas a gente não desfruta. Aí você acha que Jesus ele vai se contentar? Ele olhou para os 12, e o que ele falou para os 12? E vocês? Não vai embora também, não? Aí Pedro, né? Tem que ter um que fala, né? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, não tem mais para onde nós irmos. Sinto te dizer, Deus nos pegou. Deus me pegou, Deus te pegou. Não tem mais para onde você fugir. Para de fugir. Se rende ao Senhor. Se rende ao Pai e desfruta. Desfruta. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. A partir de hoje, eu desfrutarei da presença do meu Pai. Amém? Irmãos, nós temos um desafio de tomar uma decisão. E eu queria te convidar a você a ficar de pé, a que os irmãos apagassem as luzes.